Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Estamos juntos para mais uma edição do seu Evangelizar Informa. O velório do Papa Bento XVI começou nesta segunda-feira na Basílica de São Pedro, sendo que o funeral será na quinta-feira, presidida pelo Papa Francisco. O pontífice comandou a Igreja Católica por 8 anos e surpreendeu o mundo ao renunciar em 2013, 9 anos atrás. Na época, Bento XVI disse que a saúde frágil já não permitia que ele liderasse os católicos. O sino na Praça São Pedro soou anunciando a morte de Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. Segundo o comunicado do Vaticano, ele morreu no mosteiro em que vivia às 9h34 no horário local. O Papa Francisco, que nos últimos dias havia pedido aos fiéis que orassem por Bento XVI, fez uma homenagem ao Papa Emérito durante a homilia na manhã de hoje. Ele disse sentir gratidão a Deus por ter dado Bento XVI à Igreja e à humanidade, e pelo testemunho de fé e orações do Papa Emérito, especialmente nos últimos anos. O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani Tempesta, disse que Bento XVI foi um grande homem desse século. O maior teólogo desse século, desse tempo, comparável a tantos grandes teólogos da história, e que tratou de tudo, e ao mesmo tempo traz grandes iluminações, muitas luzes para as questões do mundo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte de Bento XVI. Ele disse que, embora seu pontificado tenha sido curto, ele deixa um legado imenso para a Igreja Católica, para todos os cristãos e para a humanidade. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que recebeu a notícia com tristeza. Lembrou dos encontros dos dois no Brasil e no Vaticano e desejou conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre. Antes de se tornar Papa em 2005, o alemão Joseph Ratzinger foi bispo de Munique e assessor direto do Papa João Paulo II. Durante os 8 anos em que atuou como Papa, Bento XVI ficou conhecido por defender os dogmas da Igreja Católica e adotar uma posição conservadora em relação às questões morais. Também teve um papado marcado por polêmicas. A principal foi a divulgação dos casos de abusos sexuais dentro da igreja. Ele chegou a pedir desculpas públicas e afastou mais de 400 sacerdotes. Mesmo assim, foi acusado de não punir de forma firme outros supostos abusadores. Joseph Ratzinger renunciou ao cargo em 2013. Foi o primeiro Papa a abdicar em quase 600 anos. Na época, ele disse que já não tinha vigor físico e de ânimo para administrar o ministério papal e passou a viver em um mosteiro dentro do Vaticano. O funeral de Bento XVI será no dia 5 de janeiro e presidido pelo Papa Francisco. Essa é a primeira vez na história da Igreja que um Papa enterrará outro Papa. Por isso, parte dos protocolos da cerimônia ainda são incertos. Agora vamos contar a história do seu José, um paranaense aposentado de 76 anos que atingiu agora um outro objetivo na vida. O tchutchuco da Dona Clarice, o amado da Betânia e da Beatriz, o seu José de Oliveira Moraes, 76 anos. E foi assim, com esse sorriso no rosto e de braços abertos, que o seu José recebeu o tão esperado diploma da faculdade aos 76 anos de idade. Morador de Santa Teresa do Oeste, cidadezinha de pouco mais de 10 mil habitantes no oeste do Paraná, ele já é aposentado e vive uma vida tranquila. Mas durante os últimos anos, essa inquietude fez ele se virar entre provas e trabalhos do curso superior de gestão pública. Mas, seu José, por que estudar agora? Então, meu sonho é sempre estudar, e a gente só não estudou mais por falta de aquisição, né? Quando era mais novo, mais jovem, tinha que trabalhar para o pai, aquele problema todo, a gente morava naqueles ranchos, e aí foi trabalhar na roça e tal, só lia aquilo que estava costumeiro ler. Como se formar ainda era algo distante, ele viu o próprio sonho se realizar com as filhas, e foram elas que o ajudaram desde o início. A Betânia, por exemplo, levou o pai para fazer o Enem. E ele fez 3 vezes
duas vezes ele reprovou por conta da redação, porque ele não terminou os estudos quando era criança, né? Então veio terminar quando era adulto, ele só aprendeu a ler e escrever. Então ele tinha um pouco de dificuldade com a interpretação textual, esses textos mais científicos, né? Então a gente teve até que ajudar um pouco. Então na redação ele acabava perdendo as duas vezes que ele reprovou. Na terceira, daí eu fui levar ele na faculdade e ele com aquela empolgação, não, agora se Deus quiser eu vou passar, eu vou conseguir. Inclusive postei, né, no Twitter que viralizou, assim, né, uma foto dele lá na frente todo animado. E essa vez ele passou, assim, então assim, foi muito gratificante, né. Ele passou, ele queria fazer psicologia, aí a gente ficou cuidando, a nota de corte. Ele cortou, e o último que deu pra fazer com a nota foi gestão pública. Daí ele falou, eu vou fazer, porque eu quero fazer uma faculdade, então eu vou fazer. Até mesmo quem está ao seu lado há 35 anos não poderia soltar a mão num momento tão especial. Dona Clarice conta como foi ver a dedicação do marido com os estudos. No começo eu sofria junto com ele, mas enfim, depois eu vi que ele estava animado e pegou o embalo, né, que nem diz. Mas aí saiu, graças a Deus, que conseguiu realizar o sonho dele, né? Todo o empenho resultou até numa moção honrosa na Câmara de Vereadores da cidade. E outro componente importante nesse processo foi a fé. Seu José é ministro da Eucaristia e sempre pedia uma ajudinha especial. A minha fé, a minha oração, cada momento que eu estava lendo, eu tinha minhas orações, cada momento eu ia na missa, me colocava diante de Deus, pedindo sucesso para os meus estudos, né? A fé para mim foi tudo para mim. E quem pensa que ele está satisfeito só com a formação, está enganado. Se aparecer atuação, eu atuo. Preparo mais um pouco, tá? Que até a hora que der certo fazer um concurso público, por vez, quem sabe posso fazer uma pós, vamos ver o que dá. E fico aí na expectativa. Mas hoje o senhor está realizado? Estou realizado com essa formação. Se puder ir mais além, eu com muita alegria eu vou. O Museu Pelé bateu recorde de visitação após a comoção de fãs e admiradores pela morte do rei. Confira na reportagem. A Vila Belmiro, casa do rei por 18 anos, foi um dos locais mais procurados pelos fãs. Gente nova e gente que pôde acompanhá-lo em campo por bastante tempo. Tive o prazer de estar do lado, minha emoção, tomado por uma emoção e não consegui o autógrafo que tinha, mas eu tenho relíquias em casa. Um outro local que recebeu muita atenção dos aficionados do Pelé nesta sexta-feira foi o Museu do próprio jogador. De acordo com eles, este foi o dia mais movimentado dos 8 anos de história do museu. Ontem já começou uma movimentação acima do normal, então hoje você está vendo gente assim, turistas já estavam aqui na cidade por causa do fim de ano, mas está todo mundo vindo aqui, um movimento muito acima do que se esperava. Em comum entre todos, a dificuldade de segurar a emoção. É impressionante, o clima, a energia, peças que ele usou, uniforme, cobertor dele ali, troféus, a origem humilde, e hoje ele é esse ícone mundial, emociona mesmo a gente. A estátua do rei, em frente a uma das mais tradicionais padarias da cidade, também foi ponto de encontro de fãs. Qualquer elogio para ele, qualquer agradecimento ainda é pouco, né? Vai fazer uma falta, mas, como dizem, né? Morre o ser humano, mas a lenda perpetua aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em seu primeiro discurso, falou em defesa ao combate à fome e à pobreza ao dirigir ao povo brasileiro no último domingo, quando tomou posse pela terceira vez como presidente. No parlatório em frente ao Palácio do Planalto, ele afirmou que o país andou para trás nos últimos anos e relembrou que o principal compromisso assumido e cumprido em 2003, no seu primeiro mandato, foi lutar contra a desigualdade e acabar com a miséria. Hoje, 20 anos depois, Lula disse que voltamos a um passado que julgávamos enterrado. Antes mesmo de dar posse ao seu ministério, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou como primeiro ato de governo um revogaço de medidas do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma das prioridades da gestão do antecessor, a política de facilitar o acesso à arma, foi brecada.
O petista também determinou a revisão em 30 dias de decisões que impuseram o sigilo sobre informações da administração anterior. Entre os decretos assinados no início da noite de ontem no Palácio do Planalto, um determinava a reestruturação da política de armas. Conforme o texto, ficaram suspensos os novos registros para aquisição de armas de uso restrito por CACs, colecionadores e atiradores e caçadores. Quantitativos de armas e munições de uso permitido também serão reduzidos. O velório do maior jogador de futebol de todos os tempos começou hoje às 10 horas da manhã na Vila Belmiro, em Santos, sob um rígido protocolo de segurança. Aberto ao público, o velório seguirá até terça-feira às 10 horas da manhã. Terminando o velório, na Vila Belmiro, o corpo será levado em cortejo fúnebre até o Canal 6, Avenida Joaquim Montenegro, onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes. O cortejo vai até o Memorial Necrópole Ecumência para o sepultamento reservado a familiares. A previsão é de que o corpo chegue ao cemitério ao meio-dia da terça-feira e a cerimônia comece às 2 horas da tarde. E está na hora de sabermos como vai ficar a previsão do tempo para esta semana. Encerramos essa edição do Evangelizar Informa com imagens aqui de Curitiba, cidade sede da obra Evangelizar. 18 apostas realizadas aqui na cidade bateram na trave por uma dezena de faturar o prêmio da Mega da Virada. O maior prêmio foi em bolão, que vai levar mais de R$180 mil. Para uma grande parte dos apostadores que acertaram na quina, o prêmio é de mais de R$45 mil. Essa edição do Evangelizar Informa termina por aqui. Nós voltamos daqui a pouco com mais notícias e informações. Até já!